E aí, Luigi aqui, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no meu canal e hoje nós vamos falar mais um pouquinho sobre Devil May Cry. Só deixando mais um recado para aqueles que estão ansiosos pelos vídeos de Fullmetal Alchemist. Agora que eu já concluí os desenhos que eu tava fazendo pro collab com o Dan SDK, eu imagino que eu vou ter um pouco mais de tempo, pelo menos é o que eu prevejo daqui pra frente. Não somente para os vídeos de Fullmetal Alchemist, mas também para outros vídeos e lives que eu fizer neste canal e no meu outro canal, que é um canal focado em desenho. Se você quer aprender a desenhar, clica no link que eu vou deixar na descrição e aí você vai ser direcionado pro meu canal de desenhos, onde eu vou postar várias coisas sobre como desenhar, inclusive como mexer em alguns softwares como por exemplo o Photoshop. Então entra lá e se inscreve porque daqui pra frente eu vou começar a postar conteúdo lá também, beleza? Além dos vídeos de desenho, dos vídeos de Fullmetal Alchemist e dos vídeos de games, eu ainda pretendo continuar com as lives e começar a trazer vídeos também sobre outras séries e outros animes. E quem sabe até mesmo alguns outros assuntos que eu ainda tô planejando aqui direitinho. Então se você é uma dessas pessoas que tá esperando o lançamento de algum dos próximos vídeos, não se preocupe porque eu já tô fazendo a maioria deles. O assunto do vídeo de hoje é bem interessante, já que a gente vai falar do próprio Cramunhão, o que deu origem a todas essas coisas que a gente tem no imaginário sobre demônios e que é utilizado em Devil May Cry. Muita gente se pergunta, e inclusive eu me perguntava, o porquê que Lucifer nunca apareceu na série de Devil May Cry. É uma pergunta bastante justa, já que a maioria dos nomes dos demônios que são utilizados dentro dessa série são inspirados em nomes de demônios da vida real ou de deuses pagãos que já foram utilizados ao longo do tempo. Exemplo disso é Belial, Cerberus, Artemis ou até mesmo Balrog, que na verdade era um demônio que estava presente dentro da série de Senhor dos Anéis. Na verdade, em Senhor dos Anéis, Balrog não é nenhum nome, é uma espécie, mas isso pode ser assunto para outro vídeo. Inclusive, antes do Devil May Cry 5 ter sido lançado, eu cheguei a fazer um vídeo aqui no canal com uma teoria de que talvez Lucifer apareceria em Devil May Cry 5. Se você não viu esse vídeo, eu vou deixar um card aqui passando, ou o link vai estar aí na descrição para vocês poderem acessar e ver também. Mas o que eu já posso adiantar é que a gente errou essa teoria. Obviamente, Lucifer não apareceu no Devil May Cry 5, mas diferentemente do que alguns pensam, ou talvez alguns que simplesmente não tenham notado, o Lucifer já apareceu na série, mas não dentro dos jogos. Em Devil May Cry 4, depois que você derrota o Belial, ao invés de você ganhar uma Devil Arm chamada Belial, você ganha uma Devil Arm chamada Lucifer. Quando você derrota um demônio dentro da série de Devil May Cry, geralmente ele vira algum tipo de item que pode ser utilizado. Dentro do jogo, pode ser que ele vire simplesmente algumas Red Orbs, ou então, se ele for um chefão, muito provavelmente a alma dele vai se tornar uma Devil Arm, que é uma arma com poderes demoníacos para você poder usar e enfrentar outros demônios através dos poderes desse demônio que você já derrotou e que agora você controla. Então faria muito mais sentido que quando você derrotasse o Belial, você ganhasse uma arma chamada Belial. Acontece que, como muitos de vocês já sabem, e quem não sabe vai saber agora, Devil May Cry 4 teve um grande corte de orçamento por conta de algumas tretas que rolaram na Capcom. E bom, devido a isso, eu acredito que muitas coisas que deveriam estar dentro do Devil May Cry 4 acabaram sendo cortadas e substituídas por outras coisas. Então é muito justo pensar que talvez Lucifer já deveria ter aparecido dentro do jogo como um personagem que você enfrenta, derrota e ele se torna uma Devil Arm. E eu acho que essa foi exatamente uma das partes de Devil May Cry 4 que era pra ter aparecido e que foi cortada. Um boss chamado Lucifer que você derrotaria e ganharia a Devil Arm. Obviamente o jogo não ficou com um buraco na história nem nas regras de como essas coisas funcionam no universo de Devil May Cry, porque eles substituíram isso por uma desculpa que eu acho uma desculpa um pouco esfarrapada, mas que funcionou pra história do Devil May Cry como um todo. E essa desculpa foi basicamente a de falar que os portões pro submundo só ficavam abertos se almas de demônios ficassem segurando esses portões abertos. E foi justamente isso que a Ordem da Espada fez. Eles pegaram essas Devil Arms e utilizaram as almas desses demônios que estavam dentro dessas armas para poder segurar os portões abertos. Inclusive, algumas dessas Devil Arms, se não todas elas, já eram do Dante antes. A Trish, que estava usando aqueles disfarces de glória, usou algumas dessas Devil Arms como pagamento para subornar a Ordem da Espada e poder se infiltrar dentro dela. Então a conclusão é que sim, o Lucifer já apareceu dentro da franquia, mas como uma Devil Arm, o que significa que muito provavelmente alguém derrotou ele antes e que talvez esse alguém tenha sido o próprio Dante. E aí vem a outra pergunta que eu vejo muita gente fazendo, inclusive eu já fiz há algum tempo atrás, mas aí depois eu parei pra pensar e eu cheguei na conclusão pra essa resposta, que é a de que se Lucifer é o demônio mais poderoso dentro dessa cultura popular que nós temos, dentro da mitologia cristã e dentro da religião cristã também, por que é que ele não apareceu como um dos personagens mais difíceis do Dante derrotar, não somente dentro dos jogos, como também talvez dentro de um mangá, um anime ou qualquer outra mídia que Devil May Cry já tenha sido lançado? Bom, um argumento que eu já usei como resposta há algum tempo, mas que hoje eu vejo que é errado, é dizer que é porque Lucifer na verdade é um anjo caído, e por ele ser um anjo caído, ele não pode aparecer dentro da franquia de Devil May Cry, já que a franquia de Devil May Cry não possui anjos, então Lucifer não poderia existir dentro dela também. Só que esse argumento é ridículo, porque seguindo o que as religiões falam, Lucifer não é
o único anjo caído. Na verdade, todos os demônios dessas religiões são anjos caídos. A real é que você não tem distinção de espécie de um pro outro. O que diferencia um anjo de um demônio é que um demônio segue o caminho das trevas e o anjo segue o caminho da luz, que é o caminho de Deus. Então, se todos os demônios dessas religiões abrâmicas são anjos caídos, não faz sentido falar que Lúcifer não pode aparecer nesse jogo por ser um anjo, porque na verdade nenhum outro demônio dessas religiões poderia aparecer nesse jogo. E bom, a gente sabe que muitos deles aparecem, e geralmente a gente desce a porrada em cada um deles. E bom, os demônios na franquia de Devil May Cry têm um conceito totalmente diferente. Eles não são o mesmo conceito desse que a gente tem, de anjos caídos. Na verdade lá eles seguem um conceito mais oriental, uma coisa mais japonesa mesmo, que é o de que eles são espécies de um outro mundo, um mundo onde existe só maldade. Eu diria até que os demônios de Devil May Cry seriam uma mistura de Onis da cultura japonesa, mas com a aparência dos demônios da cultura ocidental. Quer dizer, aparência entre aspas, né? Porque esse negócio de chifre, rabo, espinhos, poder de fogo, essas coisas que a gente vê em séries e coisas assim do tipo, nenhuma de religião descreve isso de verdade. Na verdade, os demônios devem ter uma aparência muito bonita, assim como o dos anjos. A diferença é que eles são realmente maus. E se a gente parar pra pensar, é até engraçado diferenciar cultura ocidental de cultura oriental dessa forma, porque a religião atual da cultura ocidental é uma religião oriental também, né, já que ela veio do Oriente Médio. Mas enfim, isso não vem ao caso. E bom, a resposta que eu cheguei do porquê ele nunca apareceu na série com uma elevada importância, assim como outros personagens, é de que não precisa. Quando o primeiro jogo foi feito, os produtores já tentaram definir uma história onde todo o universo funcionasse de uma forma diferente das visões que a gente tem pro nosso universo. Então, desde o começo, o demônio mais poderoso dentro da franquia sempre foi o Mundus. Ok, obviamente por conta da história, das batalhas e tudo mais, quem se sobressaiu foi o Sparda. Mas o Mundus originalmente era o Imperador Demônio, era o cara que comeu o fruto, o cara que dominou os outros demônios, e ele é inclusive considerado dentro dessa franquia como um deus demônio, o que é algo meio impensável de se falar quando você tá falando de uma religião do nosso mundo, né? Porque afirmar que existiria um deus demônio significa afirmar que um demônio poderia ter o mesmo poder de Deus. E bom, isso você não vê em nenhuma religião atual. A não ser talvez em algum satanismo ou coisa do tipo, que convenhamos é uma ideia bem estranha, já que se Deus criou tudo, como é que a criatura pode ser mais forte que o criador, entende? E quando a gente fala de religiões pagãs, isso se repete. Qualquer outra religião que tenha um panteão de deuses, ou ele vai classificar como deus, ou qualquer outra coisa que não seja um deus. O próprio Hades, que alguns consideram como uma versão do capiroto, ele não é citado pelos gregos como um demônio, ele é o deus dos mortos. Então, falar deus demônio é uma coisa tão estranha quanto falar azul-vermelho. Ou é azul ou é vermelho. O meio termo é roxo, que já é outra coisa. Mas enfim, voltando ao que eu tava dizendo, Lúcifer não precisa aparecer porque já tem o Mundus na série. O mundo já é o imperador dos demônios, já é o que comanda todas as hordas do mal, todos os personagens que são realmente do mal dentro dessa série. Ou que pelo menos já controlou, né? Hoje em dia os demônios não têm um imperador ou um rei maior. Tanto é que essa foi uma das tretas do Devil May Cry 5. Os demônios estavam brigando pra ver quem ia conseguir comer o fruto primeiro e se tornar o imperador demônio. E no fim das contas foi o Virgil. Então essa é a resposta do porquê Lúcifer nunca apareceu como um personagem dentro de Devil May Cry. Significa que ele nunca vai aparecer futuramente? Não, pode ser que algum dia ele apareça, já que a gente sabe que algumas Devil Arms podem voltar a se tornar o demônio que elas eram originalmente. E isso eu não tô inventando não, isso a gente pode tirar por exemplo da história do Barrick, que concordou virar uma Devil Arm pro Dante, mas que afirmou que aumentaria os seus poderes enquanto isso, para que um dia ele voltasse a ser demônio e depois tivesse uma revanche com o Dante. Ou até mesmo a Guinness e Hudra, que por si só já eram Devil Arms, mas que tinham um corpo que eles controlavam. E que nunca ficou muito claro se o corpo deles poderia se materializar de novo depois que o Dante deixasse de utilizar eles como Devil Arms. Nossa, saudade do Guinness e Hudra, uma das melhores Devil Arms do jogo. E bom, outra coisa que eu queria citar antes da gente concluir é que Mundus também possui uma aparência angelical. Tanto é que o Virgil tinha essa dúvida também de se existiam anjos ou não, e talvez anjos caídos, e o Arkham já até explicou pra ele que alguns demônios dessa franquia da qual eles fazem parte possuem uma aparência bela, e por isso os humanos confundiam eles com outros tipos de seres e nomeavam eles como anjos. Mas na real, anjos nunca existiram mesmo dentro dessa franquia. Pelo menos não na história canônica, né? No reboot a gente sabe que eles existem, inclusive o Dante do reboot ele não é metade humano e metade demônio, ele é metade anjo e metade demônio. O que é outra coisa que no nosso mundo não faria o menor sentido, já que anjos e demônios são uma coisa só, então ele seria simplesmente um anjo. Aliás, outra coisa que eu queria falar também é que Mundus é apenas um nome. Isso não significa que o nome original do mundo seja Mundus. Olha, eu não tô falando que seja Lúcifer, mas também não significa que seja realmente Mundus. Aliás, se você quiser, você pode chamar o Lúcifer do nosso mundo como Mundus, porque Lúcifer nem é o nome do diabo de verdade. O nome do diabo de verdade é desconhecido,
E a palavra Lúcifer é um título que é traduzido como portador da luz, ou até mesmo estrela da manhã em algumas traduções. E é um título que acredita-se que o diabo já tenha tido quando ele era um anjo, mas não é necessariamente o nome dele. Tanto é que a passagem da Bíblia que conta a história da queda de Lúcifer é a mesma passagem que conta a história do rei da Babilônia, que era um cara que se achava o máximo, que se tratava como um deus na terra, um Lúcifer mesmo, um portador da luz, mas que caiu do poder. Talvez da mesma forma como o diabo tenha caído do céu. E é por isso que muitos crentes nem mesmo chamam o diabo de Lúcifer, eles chamam ele de Satanás, que significa o opositor, ou então uma outra palavra que muitas vezes você já deve ter visto em cultos, que é o inimigo. E que quando a gente fala o inimigo é um assunto muito sério e que eu não vou falar nesse vídeo de hoje, já que é um assunto mais voltado para religião e esse não é o foco desse vídeo. Bom pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e colocar aí nos comentários o que vocês acham desse assunto. Você acha que Lúcifer deveria aparecer em Devil May Cry? Você acha que ele já apareceu em algum momento da história contra o Dante? Você acha que talvez ele vá aparecer algum dia? Não esqueça de se inscrever no canal também, ativar o sininho para você não perder outros vídeos como esse. E para saber quem viu o vídeo até o final, coloca aí embaixo nos comentários a frase "Mundos é o meu ovo". Se você colocar essa frase aí embaixo, eu vou saber que você viu o vídeo até o final e eu vou dar um coraçãozinho especial no seu comentário. Aliás, eu só vou dar coraçãozinho para quem comentar essa frase aí embaixo, beleza? Valeu pessoal, até a próxima, fui e tchau!